Oi, gente, tudo bem? Segunda-feira, começando mais um Fer Me Explica. Pra quem não sabe como funciona, no final de semana eu abro uma caixinha de perguntas. A gente mudou um pouquinho, então eu abri a caixinha de perguntas no sábado dessa vez e no domingo eu faço o post pra vocês deixarem as dúvidas de vocês. Então, tanto no sábado tem caixinha de pergunta e no domingo tem um post pra vocês deixarem aquelas perguntas maiores que não cabem na caixinha de perguntas. E aí, toda segunda-feira, às 8h04, a gente se encontra pra gente responder as dúvidas que vocês me enviaram no final de semana. Conforme for surgindo dúvidas aqui, a gente vai tentando encaixar também pra tentar responder essas perguntas. Lembrando que a prioridade acaba sendo das dúvidas que foram enviadas no final de semana. Boa noite, galera, tudo bem? Ó, vamos lá. Pra quem é novo aqui e não sabe, toda live da Fer, todo Fer Me Explica, a gente tem uma metinha pra bater, que é a meta da ingesta hídrica. Então, toda live e todo Fer Me Explica, uma garrafinha de água são nossos companheiros. Todo mundo com a garrafinha aí. E aí a gente vai tomando essa água para já melhorar a nossa hidratação durante a nossa live. Pedir para vocês deixarem o like de vocês, ajudar a nossa live a ser distribuída para mais gente. Encaminha ela para as pessoas que você conhece, manda aí com o aviãozinho para todo mundo. Avisa no Telegram que a nossa live já começou. E aí a gente vai tocando agora com as perguntas que vocês enviaram. Vamos lá. Boa noite, pra quem é novo aqui, seja muito bem-vindo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui as perguntas de vocês. Vocês arrasaram. Cada hora que eu vejo tem mais perguntas aqui. Vamos ter que dar uma corridinha pra dar tempo de responder todas, porque a gente teve 48 perguntas nesse Fer Me Explica dessa vez. Vamos lá de trás pra frente. Começar pelas primeiras dúvidas. A Emily Dias mandou assim: enxaqueca no período menstrual, às vezes antes, às vezes durante, às vezes depois. Já há 2 anos sem anticoncepcional, mesmo assim ela ainda aparece. Emily, a gente tem falado bastante sobre enxaqueca no período menstrual, a gente tem falado muito sobre saúde da mulher ultimamente, né? Porque a gente sabe que são aquelas que têm maior impacto da enxaqueca, são as mulheres, têm uma maior incidência justamente pelas flutuações de níveis hormonais, especificamente do estrogênio. O que acontece? Se você não tá tomando anticoncepcional, você já deve ter começado a perceber como de fato funciona o seu ciclo menstrual, certo? Esse é o primeiro passo. Se você já conhece como o seu corpo funciona, quando você ovula, quando você tá de TPM, quando você vai menstruar, isso é o primeiro passo. Agora, isso não quer dizer tudo. Por quê? Porque pra gente melhorar a nossa saúde hormonal, a gente precisa se alimentar de forma adequada. E não é só não utilizar o anticoncepcional, tá? É óbvio que a gente tem conversado aqui, não sei se você já assistiu a nossa live sobre métodos contraceptivos e enxaqueca. A gente falou bastante sobre isso, mas o que acontece? Você não introduzir mais hormônios no seu corpo é uma boa opção. Ou seja, você tá sem o anticoncepcional já. Só que isso não quer dizer que seu intestino esteja saudável, que a sua alimentação esteja ok, que todas as outras metas, né, os outros desequilíbrios estejam regulados. Então, como é que tá o seu sono? Como é que tá a sua alimentação? Como é que tá seus níveis de estresse? Como é que tá a prática de atividade física, né? Então a gente tem que observar todos esses fatores. Por quê? Porque se a gente sofre com enxaqueca menstrual, principalmente quando a gente fala de uma enxaqueca menstrual pura, que é aquela que acontece só no período menstrual, a gente tende a não fazer as mudanças de hábito. Por quê? Porque a gente passa o resto do mês inteiro sem se preocupar com a enxaqueca. E aí quando chega no período menstrual, a gente sente que a danada tá chegando, aí bate o desespero e a gente quer fazer tudo de última hora pra tentar controlar ela. E isso não é efetivo quando a gente fala de enxaqueca, principalmente de enxaqueca menstrual, tá? Ou da enxaqueca relacionada à menstruação. O que acontece? O tratamento preventivo de mudança de hábito, ele tem que vir a longo prazo, tá? Então não adianta, eu vou menstruar semana que vem. Essa semana eu vou comer certo, essa semana eu vou tomar água, essa semana eu vou dormir bem, não adianta, tá? A gente tem que vir com um ciclo todinho regular, né? Controlando esses fatores de desequilíbrio pra gente conseguir enxergar uma diferença na nossa crise de enxaqueca menstrual lá no outro ciclo, tá? Então você precisa fazer as mudanças por no mínimo, tá, gente? No mínimo um ciclo inteiro, tá?
Outra coisa que a gente tem que observar, se você tem sinais muito intensos de TPM, por exemplo, né? Então se você tem muitas flutuações emocionais, né? Tem uma hora que você tá super tranquilo, outra hora você tá raivosa, outra hora você tá chorando, tudo num dia só. Se você tem muita vontade de doce nesse período, tá? Se você tem alterações do sono nesse período, se você tem um sangramento muito intenso que dura mais de 3 a 5 dias é o que a gente considera normal. Se dura mais do que isso, a gente tem que observar também. Então, todos esses fatores você precisa observar. Porque se eles não tiverem, ok? Como é que você vai conseguir evitar as crises de enxaqueca? Não vai, tá? Como que você vai conseguir começar a observar isso? Fazendo o diário da enxaqueca. Na minha bio tem o link. Baixa esse diário, começa a fazer e lá você vai fazer retrospectivas, então você vai preencher ele uma semana, no final da semana você pega e olha tudo o que aconteceu. Vê os dias que você teve dor, o que teve de diferente naquele dia. Talvez você não identifique nada nas primeiras semanas, mas muito provavelmente depois do primeiro mês, você vai começar a olhar para esse diário e vai falar assim, olha, engraçado, esse dia eu tive dor, olha que legal, né? Legal, né? Nesse dia eu dormi menos, ou nesse dia eu acordei durante a noite. Poxa, será que o sono está relacionado? E aí você vai descobrindo quais são os seus fatores que estão em desequilíbrio, além das alterações hormonais que você já está percebendo que existe, tá? E que está exacerbada, muito provavelmente, por isso está te deixando suscetível às crises de enxaqueca, beleza? Bom, gente, vamos para a próxima. O Alisson mandou assim: fazer uma ressonância pode saber o motivo da enxaqueca? Não. A gente sempre conversa aqui o que acontece. Por isso que a gente fala muitas vezes que a enxaqueca é uma doença invisível. Ela é uma doença que nenhum exame de imagem vai detectar ela, né? Então, tem gente que fica até brava com o médico. Quando vai no médico, o médico não pede exame nenhum e fala, você tem enxaqueca, tá? Por quê? Porque o diagnóstico da enxaqueca, ele é clínico. É quando o médico conversa com você, ele escuta seus sinais, ele escuta seus sintomas, o seu relato de como são esses episódios de dor, e a partir daí, ele consegue te dar um diagnóstico de enxaqueca. Quando ele vai pedir um exame de imagem? Quando ele acha que pode existir a possibilidade de ser alguma outra doença sem ser enxaqueca. Agora, se seus sinais são claros de uma enxaqueca, é muito provável que ele não peça exame nenhum, tá? Então, eletroencefalograma, tomografia, ressonância magnética, nenhum desses exames vão mostrar alterações se for uma enxaqueca. O que pode acontecer é vir com alguma alteração esse exame, mas essa alteração não ser responsável pela sua enxaqueca, tá? Então pode ser que o seu exame possa vir com alguma alteração, mas que essa alteração não esteja relacionada à sua enxaqueca. Ou, se esse exame vier alterado, pode ser que ele venha alterado e sugira que é uma outra doença e não enxaqueca. Porque, gente, a gente tem que lembrar que existem mais de 150 tipos de dores de cabeça diferentes. E a enxaqueca é só um desses tipos. Então, embora ela seja bem característica, pode ser sim que esse episódio de dor de cabeça esteja relacionado a uma outra doença. Então, vai depender muito, né, dos seus sinais e sintomas. Por isso, é tão importante que o seu diagnóstico seja dado por um neurologista. Tudo bem? Vamos lá. A Sandrinha mandou assim: comer coisas remosas pode causar enxaqueca, tipo torresmo, carne de porco, etc. Olha o que acontece, né? A carne de porco, ela é uma boa opção também, mas o torresmo, como você falou, o que a gente tem que lembrar só, né? Do processo de preparo. Quando a gente fala em enxaqueca, a gente costuma ouvir bastante assim, tem que controlar o consumo de frituras, né? Agora, se você fizer o torresmo na air fryer, por exemplo, tá tranquilo. Mas agora sim, tem que controlar o consumo de frituras, por quê? Porque quando a gente frita um alimento, a gente modifica algumas composições desse alimento e a gente pode tornar esse alimento inflamatório. É por isso que a gente fala para evitar a fritura. Não que a carne do porco em si seja um problema. É só você escolher bem a forma de preparo que você vai consumir essa carne. Fora isso, não tem problema, tudo bem? Mas vamos sempre lembrar com moderação. Tudo, gente, o que a gente precisa sempre buscar na nossa alimentação é equilíbrio. Quando a gente fala sobre uma alimentação muito restritiva, a gente tem uma série de consequências emocionais e que podem ter impacto muito grande nas nossas crises de enxaqueca também. E aí comenta aí vocês que já fizeram algumas dietas super restritivas
pra tentar controlar a enxaqueca. O que acontece? Quando a gente vai pra uma dieta, né, 880, né, quando a gente fala assim, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode, você vai olhar pro seu cardápio alimentar, né, para suas opções, e você fala assim, nossa, eu não posso comer nada. Tudo que eu queria comer, eu não posso comer. Você vai deixar de ter prazer de comer. E aí o que acontece, né? Você começa a restringir um monte de coisa porque você ouviu em algum lugar alguém dizendo que tinha que restringir, que não podia comer. E aí você não questionou do porquê que não podia comer. E esse é por isso que eu sempre tô aqui pra vocês questionarem as coisas, né? Você restringiu, o que aconteceu? Mesmo assim você teve dor. Qual que é o sentimento que vem? Frustração. Exato, tá vendo? É frustração. E a frustração vai fazer o quê? É essa frustração, principalmente relacionada à alimentação, que faz muitas de vocês me procurarem e dizerem assim, Fer, eu já tentei de tudo. Não tem mais solução. Você é minha última saída, não sei mais o que fazer, tô desesperado, me ajuda. E aí quando eu falo assim, o que foi de tudo que você tentou? Ah, eu tentei todos os remédios possíveis. Aí eu falo, tá, então você tentou de tudo medicamentoso. O que mais? O que você fez de mudança de hábito? Fiz tudo. O que você fez de tudo? Ah, eu parei de comer isso, eu parei de comer aquilo, eu parei de comer não sei o que, barará. Falei, adiantou? Não. Falei, como é que você se sentiu? Me senti irritada, me senti estressada, me senti frustrada. É esse o caminho que eu não quero pra vocês, tá, gente? Pra algumas pessoas, tá, gente? Em alguns casos, vai ser necessário, sim, restrições mais duras. Mas isso não é pra todo mundo, tá? E isso não é pra grande maioria. Tem muita gente que já tá conseguindo controlar suas crises de uma forma mais leve, tá? A gente tem pressa pro controle da crise, a gente tem pressa, mas a gente quer que esse caminho tenha qualidade, né? Isso é importante, porque se você não tiver qualidade nesse caminho para chegar no controle da crise, você não vai conseguir manter isso depois. E essa é a grande sacada do empoderamento da enxaqueca. São mudanças que vão durar, que você vai conseguir estender ao longo da sua vida. Beleza? Bom, vamos lá então, gente. A Dayana mandou assim, tenho feito várias mudanças de estilo de vida. Tive ótimos resultados de melhora. Que ótimo! Não tenho conseguido usar o cabelo preso, meu couro cabeludo dói. Como posso melhorar isso? Obrigada, Fer. Dayana, o que acontece? Quem aí, comenta aí pra mim, quem é que tem dor quando prende o cabelo? Ou quando lava o cabelo, sente dor? Ou quando seca o cabelo com secador? O que acontece, gente? A gente, não só a enxaqueca, tem outras doenças que também tem, mas a enxaqueca, ela pode vir acompanhada do que a gente chama de alodínia. O que é essa alodínia? Essa alodínia é um distúrbio, uma alteração sensorial. E aí o que ela faz? Ela faz com que estímulos que normalmente não causariam dor sejam entendidos no nosso corpo como dor. E a alodínia, normalmente, quando a gente fala da enxaqueca, ela acontece mais na região da cabeça e do rosto. Mas ela pode acontecer nos braços e pernas também. É daí que as coisas ficam até um pouco complicadas, porque até um carinho no braço, o carinho na cabeça, no rosto, pode se tornar algo doloroso. Não existe, assim como pra aura, que eu tô vendo vocês comentarem aí, não existe um tratamento específico pra alodínia ou pra aura, tá? Específico pra elas. Como que a gente diminui o impacto da aura e da alodínia na sua qualidade de vida? A gente vai diminuir isso fazendo o quê? Fazendo o controle das crises de enxaqueca. Então, Dayana, se você ainda está tendo alodínia, quer dizer que a gente precisa ainda melhorar outras coisas para diminuir as suas crises. Por quê? Porque a alodínia, ela pode acontecer entre crises, mas ela costuma acontecer mais após a crise, junto com o pós-drama, que é aquela sensação de ressaca que a gente comentou já aqui, quando a gente falou sobre as 4 fases da enxaqueca. Então, se você tá tendo com tanta frequência, a gente precisa melhorar ainda esse controle, né, da frequência das suas crises, para consequentemente diminuir os episódios de alodínia, tá bom? Mas fico muito feliz que você esteja fazendo as mudanças, que você já esteja encontrando resultados positivos. É animador e que sirva de exemplo para todo mundo que tá aqui também buscando mudanças. Às vezes falta coragem e um empurrãozinho pra gente começar, né? A Odaleia mandou assim: quais as consequências para o organismo de se tomar mais que a dose máxima diária de Naramig? Gente, essa pergunta me preocupa, tá? Por que essa pergunta me preocupa?
Porque quando a pessoa pergunta qual que é a consequência de tomar uma dose maior do que a dose máxima, quer dizer que ela tá cogitando a possibilidade de tomar uma dose maior. E aí eu me sinto na obrigação de falar pra vocês sobre uma coisa que eu não costumo falar, que eu não gosto muito de falar, que é sobre remédio, né? O que acontece, gente? Quando a gente fala de enxaqueca, a gente tem que entender que a gente tem o tratamento preventivo e o abortivo de crise. Quando a gente tá falando em tratamento medicamentoso, tem o preventivo medicamentoso e o abortivo medicamentoso. E de mudança de hábito também tem os dois, tá? Mas eu vou falar da parte de remédio, que não é uma coisa que eu gosto muito de falar, mas eu senti essa necessidade diante dessa pergunta. O que acontece? Se você tá tendo tantos episódios de dor, o que a gente tem que observar? Se você já fez mudanças de hábito e você continua tendo uma frequência de dor tão grande, quer dizer o quê? Que nesse caso você precisa de um preventivo medicamentoso. Por quê? Se a gente for olhar lá no consenso, né, da Associação Brasileira de Cefaleia, que eles divulgaram em 2002, o que eles falam lá? Quando que vai ser indicado um tratamento medicamentoso para quem sofre com enxaqueca? Quando esse paciente tem 2 episódios ou mais que 2 episódios de crise no mês, ou quando ele tem, mesmo que menos de uma crise por mês, quando ele tem essa crise, é uma crise que tem um impacto muito grande. Então ela é muito incapacitante, fisicamente, socialmente, pro trabalho. É uma crise que quando tem, a pessoa fica incapacitada, tem que ficar deitada na cama, não consegue fazer mais nada, tá? Nesse caso, é indicado o tratamento preventivo medicamentoso. Quando mais o tratamento preventivo medicamentoso vai ser indicado? Ele vai ser indicado quando você já tentou todas as mudanças de hábito e mesmo assim você continua tendo a mesma frequência de crise. Ou também quando você é intolerante aos efeitos colaterais medicamentosos do abortivo de crises, mesmo tendo uma baixa frequência de crise. Ou quando você faz uso excessivo de analgésicos. Aí é onde entra, por isso que eu entrei nesse assunto, o uso preventivo, né, de medicamentos para o controle das crises. Se você tá perguntando pra mim qual que é o impacto que vai ter se você tomar uma superdose, né, do Naramig, quer dizer que o seu controle da enxaqueca tá ruim, tá? Então, assim, eu só vou te alertar, né, me assusta muito esse tipo de pergunta, porque quer dizer que você ainda não está no caminho certo. E a gente tem aqui, a gente mostra um caminho que você pode trilhar para você conseguir o controle. Agora, se você quer saber mesmo os riscos que você corre, o que acontece? Você pode ter uma grande complicação aí a nível renal e hepático, né? Então, o fígado e o rim podem sofrer com essa dose extra medicamentosa, tá? Então, tem que tomar cuidado. A gente tem que lembrar que, beleza, rim a gente tem 2, mas e o fígado, né? A gente tem que cuidar. Por quê? Qual que é o papel do fígado no nosso organismo? Ele filtra o quê? As toxinas. Então ele tem um papel essencial no nosso organismo. Quando a gente sobrecarrega esse fígado, a gente vai ter uma série de alterações, que é uma cascata de alterações que vai consequentemente favorecer com que a gente tenha mais crises de enxaqueca, tá bom? Então precisa tomar cuidado sobre isso. A gente já falou bastante do fígado em outros momentos, teve vídeo sobre isso também recentemente, então dá uma olhada. Então quando você toma uma dose maior do que a dose máxima estipulada pro Naramig, por exemplo, gente, isso vale pro Naramig, isso vale para qualquer outro medicamento, tá? Você corre o risco de levar a alterações no seu fígado e no seu rim. Além do que, quando a gente fala em Naramig, teve outra pergunta sobre Naramig também, que o pessoal tava falando dos efeitos colaterais, até comentaram aqui, né? Te dá pressão baixa, você fica com sono, o coração bate mais devagar, você sente tontura. Tudo isso é efeito colateral medicamentoso. Quando você toma uma dose maior do que a recomendada, o que acontece? Você potencializa a possibilidade de ter esse efeito colateral. Então, o que muitas pacientes minhas já descobriram, e que eu espero que vocês entendam também, e que não tenham vivido na prática, muitas vezes quando você toma esse remédio abortivo, você se sente pior do que você estava se sentindo antes. Já aconteceu com vocês? Comenta aí pra mim se já aconteceu com vocês. Fica até com medo de tomar um remédio abortivo porque sente um mal-estar tão grande que muitas vezes não vale a pena, né? Vocês sentem que não é bacana. Comenta aí se já aconteceu com vocês. Vamos lá. E aí, aliás,
esqueci de perguntar, ó, gente, já foi metade da minha. Como é que tá a garrafa de água de vocês aí? Vamos lá. A Keila mandou assim. O que tem de mais atuais no tratamento para enxaqueca? Quais substâncias têm menos efeitos colaterais? E aí teve outra pessoa que também perguntou em relação a isso, então vamos matar as duas perguntas agora. O que acontece, gente? O que tem de mais atual é o que a gente chama de anticorpos monoclonais, tá? Eles chegaram aqui faz muito pouco tempo, tá? E eles são a primeira classe de medicamentos preventivos criados especificamente para enxaqueca. Por quê? Porque até então, os remédios que a gente tinha para utilizar contra a enxaqueca no tratamento preventivo eram remédios emprestados, né? Então, eram antihipertensivos, antidepressivos, ansiolíticos, né? Então, eram remédios que foram desenvolvidos para outras doenças e que os estudos foram mostrando que tinham um resultado positivo no controle das crises de enxaqueca. Aí, o que aconteceu? Chegaram esses anticorpos monoclonais. Esses anticorpos monoclonais eu vou explicar bem rapidinho pra vocês e depois eu faço um vídeo mais detalhado pra vocês entenderem como é que funciona. Eu já tenho um vídeo, mas ele tá antigo, então eu faço um novo pra vocês. O que acontece? O que já se descobriu, né? Embora ainda fiz o que acontece pra ter enxaqueca não tá totalmente esclarecido ainda pela ciência, o que já se sabe é o quê? Que a gente tem uma molécula no nosso sistema nervoso que ela é liberada por neurônios e essa molécula ela chama CGRP, né? Ela é um peptídeo relacionado ao gene de calcitonina. E o que é isso? O que eles observaram é que quando a gente está com esse CGRP em excesso, o que ele causa? Ele leva a alterações, né, de um processo inflamatório. Então, ele modifica o calibre dos vasos sanguíneos do nosso cérebro e outras regiões. E ele promove, junto com essa modificação de calibre de vaso sanguíneo, inflamação e dor. E aí eles descobriram que isso está relacionado ao pontapé inicial das crises de enxaqueca. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um anticorpo, que é uma célula de defesa do nosso corpo, e eles treinaram, aí é muito burocrático para explicar, mas eles treinaram esse anticorpo para atingir esse CGRP. Para quê? Pra gente não ter esse CGRP em excesso ou pra gente bloquear o acesso dele ao receptor dele. Porque quando esse CGRP em excesso se liga ao receptor, o que acontece? Ele vai gerar alteração do calibre do vaso sanguíneo, processo inflamatório e, consequentemente, dor, tendo aí o início da crise de enxaqueca, tá bom? Esse CGRP, como ele é uma célula de... esses anticorpos monoclonais, que é essa nova linha de medicamentos para tratamento da enxaqueca, né? A gente tem três remédios, né? 3 desses medicamentos já disponíveis no Brasil. A gente tem o Pazurta, o Ajove e o Engalit, tá? São os 3. A diferença deles o Pazurta, ele atua direto ele atua no receptor do CGRP, então ele modifica esse receptor, então a molécula ela não vai conseguir se encaixar e aí ela não vai ser efetiva. Os outros 2, que é o Engalit e o Ajove, eles vão atuar na própria molécula de CGRP. Na teoria, isso resolveria, né? E não teríamos mais as crises de enxaqueca. Agora, o que acontece, né? Os estudos têm mostrado resultados animadores, com diminuição, dependendo do paciente, né? De 50%, 60%, até 70% da frequência das crises. Esse medicamento ele é injetável, como até alguém já perguntou aqui, ele é um medicamento injetável, mas ele tem um custo muito elevado, tá? E a gente não tem ideia ainda, né? Não tem um padrão de quantas injeções serão necessárias, tá? Então, assim, a maioria dos estudos, eles mostraram uma melhora, né? Com 3 injeções, 3 doses, tá? Mas também não é para todo mundo esse medicamento, eles não estão indicando para todos os pacientes, tá? A linha de frente ainda para o tratamento tem sido medicamentosa oral e não esses medicamentos injetáveis específicos do tratamento da enxaqueca. Mas, entendido isso, eu faço um outro vídeo mais tranquilo para explicar para vocês como funciona. A Lua mandou assim, ó. Quando choro, no mesmo segundo a enxaqueca vem. É uma das piores crises que tem quando choro. O que desencadeia isso? O choro. O choro desencadeia a sua crise.
O que acontece? Já tem um vídeo sobre isso também. Mas a crise de enxaqueca, né, relacionada ao choro, ela vem por quê? Quando a gente chora, a gente precisa entender dois fatores que estão relacionados. Quando a gente chora pra extravasar algo. Então a gente tem ou um estresse físico, eu quebrei o braço, tô chorando de dor, um estresse físico, ou um estresse mental, eu tô muito sobrecarregada no trabalho, minha cabeça tá explodindo, eu quero chorar porque eu não aguento mais, um estresse mental, ou um estresse emocional. Nossa, eu tô muito chateada, sei lá por quê, hoje eu tô triste, por que com meu namorado? Tô triste. Então assim, são esses três estresses que levam a gente ao choro. Um estresse físico, um estresse mental ou um estresse emocional. Estresse por si só, vocês já sabem, é um potente gatilho para crises de enxaqueca. Então a gente já tem um fator aí que é um gatilho importante. E quando a gente chora, o que acontece? A gente perde líquidos, certo? E aí o que vai acontecer? A gente vai desidratar. E a desidratação é um outro fator muito potente para o surgimento das crises de enxaqueca. Então é por isso que quando você chora, você muito provavelmente tem uma crise de enxaqueca logo depois, tá? É essa a questão, são esses dois fatores. A causa do choro, que é um estresse para o seu organismo, e a desidratação. Uma dica que ajuda, tá? Isso eu já provei na prática, gente, ajuda, mesmo que você esteja lá muito triste, chorando, tome água. Eu já até sei. Se eu tô com TPM, se eu tô mais sensível, se eu briguei com alguém, o que eu faço? Eu brigo, mas brigo com a minha garrafa de água, pra não desidratar. Então aí você vai ter um fator que provavelmente vai estar em desequilíbrio, que é o estresse, mas você vai tentar compensar a questão da desidratação tomando água durante esse período, tá? Então assim, que nem vou no casamento, choro horrores no casamento porque eu não tenho maturidade pra isso. O que eu faço? Naquele dia eu capricho na hidratação. Porque senão eu corro o risco do quê? De passar logo depois do casamento com crise de enxaqueca porque eu fiquei chorando que nem uma Maria Mole, tá? Então essa é a relação entre choro e as crises de enxaqueca. Gente, como é que tá a ingesta de água de vocês aí? Vamos lá. E aí, Bielzinho? Vamos lá. A Isilda. A Isilda, ela concordou com as perguntas que as meninas fizeram. A Bia mandou assim: Fer, engravidei e no segundo trimestre minha enxaqueca desapareceu, mas voltou no terceiro trimestre. Existe alguma explicação para isso? Bia, na verdade, o que acontece? Quando a gente entra no processo gestacional, o primeiro mês costuma ser bem difícil para a grande maioria das gestantes, tá? Por conta das crises. Por quê? Nesse primeiro mês, a gente tem muitas alterações, né, e flutuações a nível hormonal, porque é o nosso corpo se preparando e ajudando a criar, né, a desenvolver esse feto, tá? Esse neném. Quando chega no segundo trimestre, a gente tem uma estabilizada desses hormônios, tá? E no terceiro trimestre, a gente começa a ter um pouquinho de flutuação de novo. O que acontece? Na grande maioria das mulheres, depois do primeiro trimestre, as crises somem, tá? No seu caso, muito provavelmente você tá mais sensível a essa pequena flutuação que mudou, né, do segundo trimestre pro terceiro, e aí levou você a crises. Como que a gente pode melhorar isso, né? A gente tem que observar quais as mudanças de hábito que você já tem feito, né? Porque a gente sabe que durante a gestação, principalmente no terceiro trimestre, pra dormir é mais difícil, a gente incha, então a gente também nem tem tanta vontade de tomar água, a gente ainda, né, vai ter várias alterações de humor que podem estar acontecendo, tem ansiedade que toma conta, porque tá chegando a hora do parto, então assim, a gente tem que começar a controlar esses fatores, né, então observar como é que tá a sua qualidade do sono, lembrar de se hidratar muito bem, outra coisa que tem que observar também, faça atividades físicas, por mais que seja cansativo, não faça uma atividade extenuante, mas faça uma atividade leve, faça um yoga para gestante, por exemplo, alguns alongamentos em casa, faça uma pausa para fazer exercícios respiratórios, você vai começar a perceber que quando você faz exercícios respiratórios, isso tem um impacto no seu neném também, então comece a notar o que está em desequilíbrio e favoreceu, né, além dessa pequena flutuação hormonal que aconteceu nesse terceiro trimestre, o que mais está em equilíbrio para ter feito com que você tenha voltado a ter crises, tá? Porque isso não é o mais comum. Pode acontecer, mas não é o mais comum. Mas quando acontece, se a gente conseguir controlar os fatores ambientais, essas alterações, você consegue ter uma diminuição dessa crise, tá bom? Bom, vamos lá. Próxima, gente.
A Erika mandou assim: Oi, Fer. Agora, geralmente, nos dias de calor, tenho dores intermitentes no topo da cabeça, como se tivesse cortado ou batido em algum lugar, junto com tensão no pescoço e ombros. Geralmente, alivia com dipirona, mas não passa totalmente. Queria saber se esse é um tipo de enxaqueca mesmo, e pelo tipo, se dá pra ter noção de qual é o gatilho, ou se pode ser outra coisa. Ultimamente, só tenho tomado magnésio de malato, que diminuiu bastante a frequência e intensidade das crises. Fiz essa pergunta na caixinha de perguntas, mas acho que não elaborei direito. Bom, vamos lá. Então, o que a Erika quer saber? Gente, a pergunta ficou enorme. Vamos lá. Ela quer saber dessa dor que ela sente intermitente no topo da cabeça, como se tivesse cortado ou batido, junto com uma tensão cervical, tá? Essa dor, ela pode ser uma dor residual, né, que veio depois desse controle da crise. Você teve uma melhora com a utilização do magnésio de malato, né, e você ficou com uma dor residual. O que a gente tem que observar? Você ainda tá fazendo uso de medicamento abortivo de crise? Se sim, pode ser que a frequência desse uso abortivo, do uso excessivo desse abortivo de crise, esteja relacionado a esse episódio de dor. E o que acontece? Normalmente, a gente caracteriza a enxaqueca como uma dor pulsada, né? Mas, em algumas pessoas, ela vai ter outras características, tá? Não é tão comum que a enxaqueca tenha uma característica de dor no topo da cabeça, cortando o topo da cabeça, tá? É muito mais provável que você esteja com essa cefaleia pela questão dos medicamentos abortivos que você provavelmente ainda está utilizando. Se não for isso, me explica melhor na próxima caixinha de perguntas, que a gente aborda melhor esse tema com você, tá bom? Vamos lá. Eu também, Laís. A Laís já marcou a consulta dela, já garantiu a dela esse ano, vai começar ano que vem bem melhor já, né? Vamos lá. A Clau mandou assim: Oi, boa tarde. Não, a Clau perguntou sobre as injeções para enxaqueca que o neuro pediu, que são esses anticorpos monoclonais, que eu já expliquei, então é a mesma pergunta. Ela falou, não sei se você já falou, mas na menopausa a intensidade das minhas crises aumentaram. A gente já falou, a gente fez uma live recentemente sobre isso também. É bastante comum, ultimamente, a gente observar essa piora nas mulheres. Isso depende um pouco de organismo para organismo e depende de quais mudanças você já começou a fazer, tá? Então, assim, não espere chegar na menopausa pra descobrir se você tá no 60% das mulheres que melhoram ou se você tá na outra porcentagem que piora, tá? Então, assim, comece a fazer as mudanças o quanto antes. Eu sempre gosto de lembrar vocês o quê? Que vocês já tiveram momentos em que a dor não era nem tão frequente e nem tão intensa, tá? E o que aconteceu? A gente vai empurrando com a barriga porque não é tão frequente, porque não é tão intensa. E hoje a crise já se tornou mais frequente e mais intensa. Então a gente tem uma perspectiva do quê? De que ela ainda pode piorar se a gente continuar empurrando com a barriga, tá? Então é pra hoje. Esse clique tem que dar em vocês hoje, pra começar agora as mudanças de hábito. Vocês vão esperar até quando pra começar a tratar a sua enxaqueca de uma forma diferente, tá? Respondendo a pergunta que o pessoal mandou, onde eu atendo? Eu atendo em São Paulo, mas eu tô atendendo online em todo o Brasil. E pra agendar consulta, você me manda um direct que a gente combina, tá bom? Vamos lá. A Karina mandou assim: Oi, Fer, comecei aqui agora. As dores começam uns 4 dias antes de parar o anticoncepcional e permanece até uns 5 dias depois que menstruei. E já voltei a tomar o remédio. Tem meses que elas são mais intensas, principalmente na parte direita da testa. Sempre tenho que tomar remédio. Tomo enxaque e em poucas horas já não sinto mais nada. Obrigada. Tá vendo? Se você já tá acostumada com essa questão da enxaqueca menstrual, você já achou uma estratégia medicamentosa pra tentar resolver o seu problema. Mas o que eu quero que você busque? Uma estratégia preventiva pra que você não tenha que tomar remédio nesse período de menstrual. Gente, é isso. Não adianta a gente se conformar, né? Eu até postei isso outro dia pra vocês. Antes vale, né? Vale muito mais a ansiedade da busca, né? Do que você se contentar com isso e falar, tudo bem, então todo mês eu vou tomar remédio por causa da enxaqueca menstrual. Tudo bem mesmo? Isso a gente fala agora, né? Agora, e a longo prazo, tomando esse remédio todo mês por conta dessa dor? Isso se a gente tá falando só de uma enxaqueca menstrual pura. Porque tem ainda a enxaqueca que piora, né? No período menstrual, mas tá presente durante outros momentos do mês por outros gatilhos sem ser hormonais.
né? Então, quando que vai virar essa chavinha pra você falar, olha assim, não tá dando assim, não tá bacana, eu preciso mudar. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô mostrando o caminho pra vocês seguirem. Então não dá pra gente falar assim, eu não tenho mais informação, eu não sabia que não podia tomar tanto remédio, eu não sabia que esse excesso de remédio fazia mal, eu não sabia por onde começar. A gente fala aqui todos os dias por onde começar. Tá lá, no link da minha bio, Diário da Enxaqueca. Fer, comecei, tô perdida, não sei pra onde ir. Me manda um direct, vamos marcar uma consulta. Eu te mostro o caminho pensando no seu individual, na sua rotina. É assim que a gente trabalha com a enxaqueca. A enxaqueca é individual. Por isso que é tão diferente um tratamento personalizado. As chances de sucesso são muito maiores. E aí? Você vai continuar empurrando com a barriga? Pensa sobre isso. Vamos lá. A Cris mandou assim: oi, Fer, vinagre de maçã é bom pra quem tem enxaqueca? É. Inclusive, eu recomendo pras minhas pacientes uma colherzinha de vinagre de maçã ao dia, tá? Então, como que a gente costuma utilizar? Na salada, pra temperar a salada mesmo. Ele é um probiótico importante, ele ajuda na nossa questão intestinal. Então, é uma estratégia que eu acabo utilizando com as minhas pacientes também e podem ajudar, tá bom? Que mais? A Amanda: Fer, tem semana que eu não consigo encontrar o salsão. Existe outra coisa pra substituir? Tem. Mas o que a gente precisa lembrar? Que o salsão, ele tem 200 componentes anti-inflamatórios nele. Então, assim, ele acaba sendo o melhor, entendeu? Ele é aquele que devia ser seu petisco. Comer o salsão assim, ó. Que nem o coelho come cenoura, entendeu? Tinha que ser, pra quem sabe que enxaqueca tinha que ser o salsão. Agora, se você tá com dificuldade, você pode substituir esse salsão do suco anti-inflamatório. Pra quem não tá entendendo do que a gente tá falando do suco anti-inflamatório. Você pode substituir esse salsão pela beterraba e a cenoura, tá bom? Isso é bacana, não tem o mesmo efeito tão bom, mas ele também é bom, ele também é anti-inflamatório e antioxidante. E o que acontece? É bom pra você revezar, pra você não enjoar. Quem tá fazendo esse protocolo de tomar o suco anti-inflamatório todos os dias pela manhã, o que acontece? Ao longo do tempo, você vai ver que você vai tomar um suco tipo meio assim, sabe? Tipo, de novo suco. Então vai revezando. Faz 2 vezes na semana 3 vezes outro, vai trocando, tá? E aí vai vendo como é que você se sente em relação a isso pra que você não enjoe. A gente pode até trabalhar com outros, né? Eu, por exemplo, vou modificando. Então, assim, se você não tem uma questão com acidez, com as frutas ácidas, aliás, frutas cítricas, né? Porque algumas pessoas que sofrem com enxaqueca têm uma relação com frutas cítricas. Se você não tem essa relação, uma boa opção também pode ser o abacaxi. Então você coloca, por exemplo, para intercalar, faz um dia a couve, né? A couve com abacaxi, o gengibre e a água de coco. Antioxidante, anti-inflamatório, nutrientes. Não esquece do pepino. O pepino é fixo, tá, gente? A gente muda várias coisas, mas o pepino a gente deixa porque ele é uma excelente fonte de magnésio. E a gente que sofre com enxaqueca, normalmente, tem níveis mais baixos de magnésio. Já foi comprovado em diversos estudos sobre isso. Então, é sempre bom a gente ter alimentos fontes de magnésio na nossa dieta. Tudo bem? Vamos lá. Eu vi alguém perguntando se pode substituir pela salsa. Não, não tem nada a ver a salsa. Não entra com os critérios que a gente utiliza pra preparar esse suco, que é anti-inflamatório e antioxidante, tá? Vou ser sincera, pode funcionar com algumas pessoas. Já fiz de tudo, até chá de gengibre e nada adianta. Mas o que acontece, Sandra? Eu até comentei sobre isso outro dia, né? Cavar bem no lugar errado é cavar mal. Então, assim, não vai ser pra todo mundo, não vai ser pra todo mundo. Mas existem coisas que vão servir pra você. A questão é, você ainda não chegou a encontrar quais são os fatores que estão em desequilíbrio pra você, tá? O que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo muita coisa sem entender o que o nosso corpo tá pedindo e o que o nosso corpo precisa. E tá aí o nosso erro, tá? A gente precisa de uma auto-observação. A Sarita falou sobre o pepino, me causa enxaqueca. Eu vou falar pra você uma coisa, Sara. Muito provavelmente o pepino pode te causar enxaqueca quando você tá comendo ele, tipo, na salada. Peguei ele e comi. Né? Eu tenho pacientes que tinham essa relação com o pepino, que é meio indigesto e tudo mais. A gente tem que observar se era mesmo o pepino. E pra esses pacientes que tinham uma sensação de indigestão com o pepino, quando fizeram o suco, não tiveram. Tá? Então, observa se é mesmo pepino. Se ele é gatilho é aquele comeu, deu 2 horas, teve crise, ou seja, ele é gatilho. Então, verifique se ele é gatilho mesmo, tá bom? Se ele for gatilho, a gente pode substituir por outras coisas.
Então é sempre importante a gente ir observando o que realmente faz bem ou faz mal para nossa crise de enxaqueca, como o nosso corpo lida com determinados alimentos, tá? Deixa eu terminar de responder essa daqui, eu já volto para as perguntas. Tem um monte de perguntas ainda. Vamos lá, rapidinho, vamos acelerar. A Luciene, passando para agradecer. Cada dia me sinto melhor. Cada dia que passa, comemoro por ser dia sem dores. Obrigada, Fer. Que delícia, gente. Tô amando vocês virem me trazendo esse feedback. Muito bacana. Fer, quanto tempo A Fê perguntou assim: quanto tempo o tupiramato começa a surtir efeito? Minha médica colocou no lugar da amitriptilina. Ele pode levar até 8 semanas, tá? Pra começar a fazer efeito. Minha enxaqueca aparece de um lado da cabeça, dor muito forte, tenho vômito, passo muito mal perto da menstruação. Eu tenho, ou antes ou depois. O único remédio é o Sumax Pro 500, que faz efeito. Muitas vezes tem que tomar 4 pra fazer o efeito. Ou seja, tá tudo errado, né? Por quê? Né? Porque se você tá precisando tomar 4 comprimidos de Sumax Pro, gente, isso é super dose, tá? Tá total fora do que deveria estar acontecendo. Quer dizer o quê? Que o seu preventivo tá totalmente falho, tá? Então, eu preciso que você pare nesse momento e que você se auto-observe. O que de fato você tem feito todos os dias pra evitar sua crise de enxaqueca? E eu não tô falando só de alimento não, tá, gente? O que eu menos falo aqui é de alimento, tá? Então, assim, o que você tá fazendo? Não é só, beleza, você tá controlando o açúcar e o carboidrato. Bacana. Provavelmente você vai sentir uma melhora. Mas que mais? O que você tá fazendo todos os dias? E isso, gente, tem que ser diário, tá? É todos os dias. Não adianta. Óbvio que depois, quando a gente chega numa fase do controle das crises, a gente consegue dar as nossas escapadas, tá? Mas você precisa, então assim, o que você faz por você todos os dias? Eu faço todos os dias o alongamento matinal. Ótimo, arrasou. Já começou fazendo algo legal, né? O que mais que você faz? Todos os dias eu faço atividade física, eu faço uma caminhada. Pronto. Quer dizer que todos os dias você tá fazendo algo para sua saúde como um todo e para evitar que a crise de enxaqueca encontre o que ela precisa, que é um ambiente favorável para ela surgir, tá bom? Ali, todos os dias mesmo, exatamente, tá? Vamos lá. A Van perguntou assim: Fer, é comum sentir os braços e pernas enfraquecer e o coração bater mais lento depois de usar naratriptana nas crises? E aí teve um monte de gente que comentou na dúvida dela, tá? Que sente essas alterações depois de utilizar naratriptana. A gente já até comentou aqui sobre naratriptana também hoje, tá? Então são efeitos que podem acontecer, tá, gente? E aí quando a gente faz doses mais frequentes, cada vez mais frequentes, a gente fica cada vez mais suscetível a ter alguns desses efeitos colaterais, tá bom? Então precisa tomar cuidado. Deixa eu ver aqui. Fer, quero te agradecer. Você tem me ajudado muito desde o mês passado que comecei a te seguir, venho melhorando a cada dia e ainda estou sem dor. Eu já não aguentava mais ver assim. Ai, que delícia. Gente, meu coração não aguenta. Deixa eu tomar água, senão eu vou desidratar daqui a pouco. Arrasando. Parabéns, Amanda. O mérito é totalmente seu, pelo seu esforço, pela sua iniciativa. É assim, gente. A gente vai começando aos poucos e a gente acha o caminho certo. Vamos lá. Gente, tá acabando os tempos. O que mais? Deixa eu ver. A Dix mandou assim: então, Fer, me indicaram aromaterapia e eu até estou com um produto aqui. Qual a sua opinião sobre? Eu adoro, tá, gente? Quando a gente fala em terapias complementares, né, a gente tem a aromaterapia. A aromaterapia, o que acontece? Ela não vai fazer com que a dor suma, tá? A sua enxaqueca suma. Mas o que ela vai agir? Ela vai agir em fatores que favorecem o surgimento da sua dor. Por exemplo, ansiedade. Ansiedade, estresse, cansaço, estafe mental, sabe? A gente tem óleos essenciais que podem ajudar a diminuir essa ansiedade. A gente tem óleos essenciais que podem ajudar a diminuir a insônia, tá? Então é óbvio que sozinho ele não vai fazer mágica, tá? Mas ele complementa as mudanças de hábito. Então faz lá a sua higiene do sono e na hora de dormir coloca o óleo essencial de lavanda no difusor. Você vai sentir melhora, né? Então assim, não dá pra dizer que ele vai fazer mágica como nada, tá, gente? Se fosse fácil tratar a enxaqueca, ninguém tinha enxaqueca. Se existisse um remédio que acabasse com a enxaqueca, ninguém tinha enxaqueca. Se existisse uma dieta específica pra acabar com a enxaqueca, todo mundo já ia estar nessa dieta e ninguém mais ia ter crise,
tá? Então não existe mágica. Existe determinação, foco e força de vontade. A acupuntura também pode ajudar, ela entra nas terapias complementares, né? Mas a gente precisa entender o quê? Que a acupuntura, ela não vai fazer assim, fiz uma sessão, não teve melhora, acabou de desistir. Não. A gente precisa de um acompanhamento com o acupunturista pra gente começar a sentir melhora, tá bom? Não é da noite pro dia. E ela também não vai fazer resolver seu problema. Ela vai ajudar, ela vai complementar o seu tratamento, tá? Vamos lá. A Rosileide mandou assim: oi, tomo tupiramato e queria deixar de tomar, mas tenho medo da enxaqueca voltar. Rosileide, a primeira coisa que a gente tem que entender é, né, tá, beleza, tá tomando tupiramato, há quanto tempo, né? O que você tá fazendo de mudança de hábito também? O que a gente tem que entender? Que quando a gente fala do tratamento medicamentoso preventivo, ele tem uma duração mínima de 6 meses a 1 ano, tá? Então, antes disso, os médicos neurologistas não costumam retirar essa medicação. Agora, se você já você tá tomando remédio faz mais de 6 meses, você já tá mais de 3 meses sem dor, daí você marca uma consulta com seu neurologista e conversa com ele sobre a possibilidade da diminuição gradual da dose, tá? O que você tem que entender? Que é importante que você não tenha depositado toda a sua expectativa em cima desse tupiramato, que você tenha feito mudança de hábito também. Por quê? Porque pode ser que quando você tire essa medicação, se você não fez as mudanças de hábito, pode ser sim que você volte a ter dor. Mas isso vai depender do seu organismo, isso vai depender de quantas mudanças e quais mudanças você já fez e quanto tempo você tá com essa medicação e qual a dose. São muitos fatores que têm que ser levados em consideração. Então não vá parar de tomar esse remédio por conta própria, tá? Fale com seu neurologista a respeito, beleza? Gente, tá acabando, ainda tem pergunta. A Rose mandou assim: sofro com enxaqueca há 40 anos. Ela aumenta a cada dia a intensidade das dores e a quantidade de vezes. Uso Max Out, mas nas crises isso Max Pro. Pode ser, como a gente falou na última live, justamente o uso excessivo desses remédios que estão fazendo você ter dor cada vez mais frequente e mais intensa. Assiste a última live que eu fiz sobre medicamento, sobre o uso excessivo de analgésicos, onde eu explico o que você precisa fazer para começar a entender melhor as suas crises e diminuir esses episódios de dor e, consequentemente, diminuir, né, parar de utilizar esse medicamento. Vamos lá. A Amanda falou: Fer, gosto de farofa, o que posso substituir a farinha? Você pode usar a farinha de grão de bico, a farinha de amêndoa, a farinha de coco. Elas podem ser algumas opções que você pode utilizar. Principalmente se você fizer em casa. É uma ótima opção você fazer elas em casa. Fer, suco de laranja é um gatilho pra enxaqueca? Depende. Depende de quem que a gente tá falando. Pode ser que seja pra uma pessoa, pode ser que não seja pra outra. O que acontece? Quando a gente fala em sucos, de uma forma geral, a gente tem que lembrar que o suco, a fruta tem frutose, que é o açúcar dessa fruta. Quantas laranjas vão pra gente fazer um suco? Muitas, né? E aí o que acontece? É bem mais do que você comeria e ainda chupar sem ter o bagaço, né? Então quando você come, você ainda tem o bagaço, que é fibra, e ajuda a diminuir a velocidade com que essa fruta vai virar açúcar e vai entrar no seu corpo, tá? Agora, o que acontece? Quando você faz o suco, você não tem esse bagaço, você só tem a parte doce desse suco, né, dessa fruta, e aí sim, isso pode se tornar um perigo, tá? Por quê? Porque aí você vai ter um pico, pode ter um pico intenso de glicemia, que vai levar a um pico de insulina. Essa insulina em excesso no seu organismo, ela se torna inflamatória, tá? Isso quer dizer que, de uma forma geral, devemos evitar os sucos. Agora, se é de laranja, se você quer... Aí vai depender do seu organismo. Tem muitas pessoas que sofrem com enxaqueca que têm uma relação com frutas cítricas, tá? Por quê? Porque a fruta cítrica interfere, né, no metabolismo do cobre, na absorção do cobre, que vai interferir liberando, né, permitindo a ação das aminas vasoativas, que geram inflamação também. Então depende muito do seu organismo. Mas, de uma forma geral, o suco não é recomendado, tá? Justamente pelo excesso de frutose. Vamos lá. Fer, minha neurologista me passou nortriptilina e melatonina pra tomar à noite. Já tentei vários medicamentos, não tive nenhum resultado. Será que esses dois juntos podem ter resultado? Ó, o que a gente tem que entender? A melatonina, ela provavelmente te indicou porque você tem um componente de insônia relacionado às suas crises, né? Então você deve dormir mal, muito provavelmente você ou acorda durante a noite já com dor, ou você acorda pela manhã já com dor. O que acontece, né? Antes da gente pensar numa suplementação de melatonina, é importante a gente fazer a higiene do sono,
né? O que você faz pra melhorar a sua qualidade do sono? É isso que eu queria que vocês tivessem todos os dias, sabe, gente? Que vocês parassem, olhassem pra vocês no final do dia e perguntassem: o que é que eu fiz por mim hoje? O que é que eu fiz pra melhorar minha qualidade de vida hoje? O que é que eu fiz pra melhorar meu estresse, pra diminuir meu estresse, pra diminuir minha ansiedade, pra melhorar minha alimentação? Essas são as perguntas que vocês precisam fazer. Porque, com o passar dos dias, toda vez que vocês responderem na mente nada, vocês vão começar a perceber o quanto tá sendo complicado vocês não fazerem nada pra mudar a situação. E fazer algo não quer dizer tomar remédio. Fazer algo é ter um perfil ativo no seu tratamento. O remédio tem um papel que ele pode fazer, mas você precisa fazer o seu papel também. Beleza? Vamos lá. A Cris mandou assim: Fer, é verdade que a osteopatia pode funcionar para nós que temos enxaqueca? É verdade, a osteopatia pode ajudar. A osteopatia é uma terapia manual, né? Então ela vai ter mobilizações que vão ajudar a liberar alterações musculoesqueléticas, miofaciais, viscerais e estruturais. E isso pode ajudar, sim, a melhorar a questão da enxaqueca. Mais uma vez, é uma terapia complementar, tá bom, gente? A Sara: boa noite, Fê. Percebo que vou ter crise quando a minha boca fica amarga. Quando tô com crise, tenho muita dor no osso do nariz. É normal? Bom, a boca amarga já é o seu sinal, ponto. A gente falou no vídeo essa semana sobre isso. Enxergue os sinais que seu corpo dá. O seu sinal dá esse amargor na boca. E a gente tem que só observar que esse amargor não está relacionado a alterações intestinais, tá? Não é muito comum esse amargor vir como um sintoma dor de cabeça da enxaqueca. Então pode ser que ele seja um sinal de que o seu intestino não tá bacana e aí a crise tá se instalando, porque junto um outro fator, né, junto com essa alteração no seu intestino. Se você sentir dor no osso do nariz, tem algumas pessoas que têm componentes faciais importantes na crise. Então pode sentir dor nessa região aqui, nessa região aqui, tá? Então pode acontecer, tá bom? Vamos lá. Simone mandou assim: meu Deus, tá acabando. Fer, passei no otorrino e descobri que meu labirinto tá desequilibrado. Ele passou uma medicação pra estabilizar e fiquei livre da enxaqueca. 70%. Sentia dor todos os dias. Agora estou bem melhor. Estou diminuindo a dose aos poucos sob orientação médica. Você acha que isso pode ter desencadeado a enxaqueca? Olha, a gente tem uma questão da enxaqueca que ela pode trazer episódios de tontura também, tá? Então, assim, eu não conheço, vou ser muito sincera com você, essa relação da labirintite levar a crises de enxaqueca. Até porque a gente sabe que a enxaqueca é um desequilíbrio neuroquímico lá do nosso cérebro, que é totalmente diferente da enxaqueca, mas a enxaqueca pode apresentar, em alguns casos, episódios de tontura. E aí é até outra pergunta que fizeram, é a próxima até. O que acontece? Se essa tontura vem durante a crise como um todo, né, é uma tontura que vem da sua crise de enxaqueca. É uma enxaqueca vestibular que a gente chama, ou enxaqueca labiríntica. Quando essa tontura vem antes da dor de cabeça em si se instalar, ela vem como a aura da enxaqueca, né? Aí a gente chama de enxaqueca basilar. Então tem essa diferença entre essas duas coisas. O que podia estar acontecendo a sua alteração do labirinto podia estar favorecendo o surgimento das crises, mas ela não era causadora das crises. Ela podia estar fazendo o quê, né? Porque labirintite é uma inflamação, vamos lembrar, uma inflamação do labirinto, né? Como rinite é uma inflamação, sinusite é uma inflamação. Toda vez que a gente tem um processo inflamatório no nosso corpo, o nosso corpo fica favorável ao surgimento de crises. Então, muito provavelmente, era isso que estava acontecendo. Você estava com essa inflamação no seu labirinto, deixando o seu corpo favorável ao surgimento de crises, e aí qualquer outra coisa se tornava gatilho e era o suficiente para a crise se instalar. Quando você controlou essa inflamação no seu labirinto, você não está mais tão suscetível às crises. Então, você até disse, melhorei 70%. Por quê? Porque ainda tá faltando as mudanças de hábito para você conseguir controlar, né, esses fatores que estão em desequilíbrio e favorecendo o surgimento da crise. Ai, gente, tá acabando. Quando deito de um lado do nariz, um lado do nariz sempre entope. Será que tem alguma relação com dores de cabeça? Bruna, é você que tem que observar, tá? Algumas crises de enxaqueca, elas podem levar a coriza e entupimento nasal. Então, o nariz pode escorrer, o nariz pode entupir. Isso pode acontecer como sintoma de crise de enxaqueca. Mas quem vai me dizer se isso está relacionado ou não com a sua crise é você.
observação. Auto-observação. Se observe para entender se toda vez que o seu nariz escorre, você tem episódios de crise. Ou não, pode ser coincidência. Tem mais gente falando sobre tontura e labirinto. A Camila: parabéns, doutora, pela disponibilidade e paciência com os pacientes que têm dúvidas, pois muitas vezes vamos para consulta e não somos informados corretamente do nosso problema. Você vem fazendo um trabalho muito bonito. Deus te abençoe. Amém, Camila. Fico muito feliz de poder ajudar. A Lidiane mandou assim: oi, tudo bem? Minha filha tem 10 anos e ela sofre muito com enxaqueca. Já fui em vários médicos, mas não resolve. Você pode dar uma opinião do que devo fazer? Lidiane, mudanças de hábito. Quando a gente fala em criança, gente, a gente precisa entender isso, né? Existe um fator genético envolvido? Existe. O que vai determinar a frequência e intensidade das nossas crises? São os nossos hábitos e o nosso estilo de vida. Quando a gente fala da criança, é muito mais fácil a gente, depois que ela já tem esse diagnóstico, muitas vezes é difícil chegar no diagnóstico, tá? Mas chegou no diagnóstico da enxaqueca, é muito mais fácil da gente conseguir tratar ela com as mudanças de hábito. Por quê? Porque você tá lá, você é a mãe. Você vai falar pra ela: não vai comer isso, vai comer aquilo, vai dormir esse horário, vai fazer atividade física, vai tomar água. É você quem vai ditar as regras, tá? Então as mudanças de hábito são excelentes pra você fazer com uma criança que sofre com enxaqueca, porque você tem um controle maior. Agora, quando a gente cresce, é um pouco mais difícil. A gente começa a entrar em outros fatores, a gente começa a procrastinar, fazer as mudanças, a gente começa a dar desculpa o tempo todo. Agora, na criança, a gente acaba tendo um domínio maior em relação a hábitos e estilo de vida. Então, acaba sendo a nossa responsabilidade fazer as alterações para que essa criança consiga ter menos episódios de dor, ter mais qualidade de vida, porque 10 anos é muito nova para já estar sofrendo com crises de enxaqueca assim. Tudo bem? Gente, acabou, ó, certíssimo, eu tenho menos de um minuto, acabou a nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para tirar as dúvidas que vocês me enviaram. Se as dúvidas que vocês me enviaram ainda não foram totalmente esclarecidas, ficou com alguma dúvida ainda, não esquece. No sábado, eu vou abrir a caixinha de perguntas. Gente, a caixinha de perguntas é para aquelas dúvidas pequenininhas que cabem. Pra você não ficar mandando um monte de caixinha de perguntas tentando terminar a pergunta. Ou você manda só metade da pergunta, eu não entendo, tá? Então lá é pra você mandar aquela pergunta curtinha. No domingo tem o post. Aí você manda aquelas perguntas mais complexas, tira aquela dúvida, conta o que você precisa me contar. Beleza? Muito obrigada pela companhia de vocês. Fico muito feliz de todo mundo, o pessoal novo que chegou, o pessoal das antigas que também estão aqui. Amei ter o feedback de todo mundo que já tá começando a fazer as mudanças de hábito. Isso também me dá uma energia pra gente continuar sempre buscando mais soluções pra vocês. Eu espero vocês na quinta-feira, às 8h04, a gente tem a live da Fer. Gente, último minutinho, deixa eu perguntar pra vocês. Sugestão de tema pra live de quinta-feira. Mandem pra mim aí, agorinha. Vamos lá. Rapidinho, enquanto eu termino de tomar a minha aguinha. E aí, tomaram a de vocês? Vamos lá. Vamos lá, ó, rapidinho. Sugestão da live de quinta-feira. Mandem pra mim o que vocês estão pensando aí pra live. Muito obrigada, gente. Fico muito feliz que vocês estejam gostando. Vamos lá. Ninguém quer mandar sugestão? Manda sugestão aí pra mim agora. Último minutinho. Aí a gente faz uma live temática que vocês escolheram. Ixi, o pessoal tá tímido pra mandar. Aura, querem falar de aura? Você falei atencional? Vamos lá. Homeopatia, exercício físico e crise. Vou deixar tudo isso anotado. E aí a gente vai fazendo ou vídeos ou o tema da live. Eu vou ver o que dá pra gente fazer melhor, porque tem que ser um tema mais extenso pra gente poder conversar. Mas eu vou fazer um de pressão alta pra vocês também, alimentação anti-inflamatória, chás. Beleza, gente. Anotadinho aqui. Vou tentar trazer esses temas pra vocês. Se não der pra trazer de tema de live, eu trago na forma de vídeos, tá bom? Um beijo grande, gente. Espero vocês na quinta-feira.